There's a fire, but no fire brigade. Our souls tonight, we losing this fight. Oh, our souls tonight is Sentado sozinho na sala do trono dos Olímpicos, Zeus, o deus do céu, estava sentado em seu trono com um olhar inquieto estampado em seu rosto, vestindo o seu costumeiro terno listrado. Ao lado dele, em um coldre especial preso a seu trono, seu raio mestre estava estalando com energia e relâmpagos. A descoberta da árvore que foi criada a partir do espírito de sua filha perdida foi envenenada e agora estava atingindo foi um justo para todos. A maioria no Olimpo sabia que a árvore não duraria o verão. Zeus, em todos os sentidos imagináveis, estava furioso e não queria nada mais do que explodir quem envenenou a árvore em pedacinhos. Ele silenciosamente esperou que fosse o filho de Hermes que pegou seu raio mestre no ano passado. Dessa forma, ele teria ainda mais motivos para despedaçá-lo. Embora os últimos dias para Zeus tenham sido tudo menos pacíficos, devido à necessidade de substituição de Quiron, ele estava ciente de que Dioniso havia escolhido Tântalo para ser o novo diretor de atividades do acampamento. Zeus não gostou, mas iria tolerar por enquanto. No entanto, os outros deuses não foram tão perdoadores. Ele já havia recebido uma bronca de Poseidon, Atenas, Afrodite e Deméter. E mesmo que eles não expressassem sua opinião, ele sabia que seus filhos Ares, Apolo, Hermes e Festo não ficaram muito satisfeitos com a decisão. Mas, infelizmente, ele sabia que havia mais por vir, se a assinatura de energia que marchava em direção à sala do trono fosse qualquer indicação. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde sua outra filha olímpica iria querer expressar sua opinião, já que os assuntos no acampamento a preocupavam agora, com seu único filho frequentando lá. Como se tivesse chegado na hora, as portas da sala do trono se abriram, revelando uma muito infeliz deusa da lua e da caçada. Ártemis, a mãe de Naruto. A dita deusa marchou até seu pai em sua altura plena de Deus e ficou em frente a seu pai com uma carranca no rosto. Diga-me, pai, por que Tântalo, um homem que todos nós sabemos que comia crianças no passado e um homem horrível e ser humano em geral, foi libertado do submundo e foi nomeado diretor de atividades no acampamento Meio-Sangue, onde nossos filhos estão hospedados atualmente? Ela perguntou friamente, enquanto seus olhos prateados se fixavam diretamente em Zeus. Zeus respirou fundo antes de responder. Com a saída de Quiron, alguém novo era necessário para preencher o papel e eu dei a Dioniso a tarefa de selecionar alguém. Ele escolheu Tântalo. E você acredita que Tântalo é alguém que ajudaria aos semideuses? Você está ao menos ciente do que ele fez ontem? O que ele tentou expor sobre o meu filho para todo o acampamento? Zeus fez uma careta. Ele ainda não gostava do fato de que um Jinchuriki estava em seu mundo. Ele não podia deixar de sentir que algum dia algum tipo de acidente ocorreria que um dia quebraria o selo. A raposa de 9 caudas era uma criatura que ele não estava ansioso para enfrentar. Além do mais, gostasse de admitir ou não, o menino era poderoso. Muito poderoso para alguém de sua idade, e ele sabia que nem mesmo seus filhos ou os filhos de seu irmão eram tão fortes até ficarem mais velhos. E isso o assustou. Mas ele e todos os outros podiam ver o quão protetor Ártemis era com Naruto. Isso, e ele sabia que os outros deuses já estavam se animando com ele. Apolo obviamente, claro, Héstia, mas não contava com Atenas, Hermes, Deméter e Afrodite para gostar dele. Poseidon, entretanto, não foi uma surpresa, já que ele era amigo do filho de seu irmão. Sim, estou ciente e, embora fosse uma tolice, você não acha que seria melhor que o acampamento soubesse saber o que ele contém? Ártemis franziu a testa com a pergunta de Zeus. Não, eu não sei. Porque a última vez que muitas pessoas souberam sobre seu inquilino, isso fez com que eles o tratassem como uma praga e o afastaram da sociedade, disse ela, cerrando os dentes.
Pelo que Estia me disse, ele finalmente está começando a ver o acampamento como sua casa e eu não quero que ele perca isso. Não desejo que as pessoas o vejam como um monstro por algo que estava fora de seu controle. Eles vão descobrir eventualmente, você sabe disso. Artemis se mexeu um pouco no lugar. Sim, estou totalmente ciente disso, mas quero que eles descubram nos termos de Naruto. Ele vai contar a eles, mas quando se sentir pronto. Ele não deseja perder amizades e laços que fez por causa daquela briga. Muito bem, no entanto, Tântalo permanece no acampamento meio-sangue. Ele é quem Dioniso escolheu, portanto, ele permanecerá lá. Não deve importar muito para você, já que suas caçadoras raramente estão no acampamento. Isso talvez, mas meu filho está naquele acampamento também. Metade da população do acampamento que é composta por mulheres. Naruto é meu filho e minha responsabilidade e todas essas meninas estão sob meu domínio. No entanto, posso prometer a você esse pai, disse ela com os olhos brilhando. Meus irmãos e eu conversamos e se Tântalo sair da linha a ponto de a vida de nossos filhos estar em perigo, perigo que ele os colocou e que poderia resultar em mortes, então iremos agir e removê-lo. Com ou sem seu consentimento e condenando as regras antigas. Zeus teria argumentado de volta, mas o olhar que ela estava dando a ele disse que não havia espaço para discutir agora. Além disso, Atena já havia lhe contado algo muito semelhante. Artemis se virou e foi sair da sala do trono e voltar para suas caçadoras. Mas ela parou quando estava prestes a sair e se virou para olhar para o pai. Você já deveria saber, pai, que não há nada neste mundo mais poderoso do que um pai que está protegendo seus filhos, disse ela antes de deixar a sala do trono e ir embora. Zeus suspirou profundamente e esfregou o rosto com a mão. Ele teria saído e ido descansar, mas Hefesto apareceu como uma expressão infeliz no rosto. Um olhar que todos os seus filhos deram nos últimos dias. Ele suspirou novamente antes de começar a ouvir outro discurso retórico sobre Tântalo e o acampamento. Manhã no acampamento meio-sangue. Era de manhã cedo quando Naruto saiu da cabine 8 vestindo uma camisa cinza clara com calça preta e tênis de corrida. Ele esticou os braços e se livrou das dobras nos ossos depois de uma longa e confortável noite de sono. Vendo que Anabita ainda não tinha saído, ele se sentou perto da lareira gigante no centro das cabines e esperou. Então, novamente, estou 5 minutos adiantado, pensou ele. Sentando-se, ele contemplou os acontecimentos da noite anterior. Ele esperou que todos que estavam no refeitório na noite passada não engasgassem com cascas de ovo ao seu redor porque essa era a última coisa que ele queria. Ele sabia pelas velhas histórias que Tântalo era um idiota de classe mundial. Caramba, é metade da razão pela qual ele foi enviado para o submundo em primeiro lugar. Mas Naruto pôde deixar de notar que Tântalo gostava de atormentá-lo sobre seu fardo e estava totalmente preparado para contar a todo o acampamento seu segredo. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que tudo fosse revelado ao acampamento, mas ele queria ser o único a dizer a eles. Dessa forma, ele poderia explicar melhor a todos e revelar as circunstâncias que fizeram isso acontecer, em vez de uma história meio idiota que Tântalo contaria a eles. Porque tudo sempre tem que ser difícil. Ele murmurou enquanto desenhava pequenas figuras na terra com o dedo indicador. Embora assim que ele suspirou, uma pequena mão apareceu em seu braço esquerdo surpreendendo um pouco, já que ele nem mesmo sentiu uma presença aparecer ao seu lado. Mas ele rapidamente relaxou quando viu que era a sua avó em sua forma de 8 anos. Por que você está tão triste, meu menino? Ela disse levando a mão ao rosto dele. O que te deixa tão triste? Tântalo. Ele murmurou, embora Estia o ouvisse e estalasse a língua ao ouvir o nome. Sim, Tântalo, nós, no Olimpo, estamos muito descontentes por ele estar aqui, mas devemos tolerar isso por enquanto.
Eu sei, mas eu juro que o cara está atrás de mim. Ele quase disse a todos no acampamento sobre a raposa ontem. E você não está pronto para que eles saibam, ela respondeu com Naruto acenando com a cabeça. Por que você tem medo de contar a eles? O que você acha que vai acontecer contando a eles? Naruto começou, mas as palavras ficaram um pouco presas em sua garganta e Estia pôde ver que ele estava lutando com as palavras. Ela se abaixou um pouco e colocou as duas mãos no rosto dele, apoiou a testa na dele o tempo todo olhando em seus olhos. Eu não quero que eles me rejeitem. Eu não quero que eles me vejam uma aberração da natureza assim como a folha viu. Eu passei por isso uma vez, mas acho que não conseguiria lidar com isso de novo. O acampamento reagiu da mesma maneira. Estia olhou para o neto ao ver uma única lágrima escorrer pelo rosto dele. Olhando para ele agora, Estia não viu o filho grande e forte de Artemis que todos o viam. Não, agora ela viu um garotinho que estava com medo de ser abandonado novamente por aqueles que ele pensava que cuidavam dele. Embora ela não pudesse culpá-lo depois da coisa que aqueles aldeões de folha fizeram com ele. Oh, como ela queria queimar todos eles! Ela o silenciou suavemente enquanto acariciava a nuca, já que parecia acalmá-lo. Ela se perguntou se trazer Artemis aqui para finalmente conhecer Naruto ajudaria em tudo, já que Estia poderia facilmente chegar até Naruto por ser sua avó. Não havia nada que uma mãe amada não pudesse prevalecer. No entanto, ela sabia que, no final das contas, Artemis e seus caçadores têm trabalhado até os ossos devido às massas de monstros que aparecem de repente por toda a América do Norte e Artemis ainda teve que recrutar alguns novos membros para os caçadores apenas para combater o grande número de monstros que eles estavam encontrando. Só por esse fato, Estia sabia que Naruto ainda não encontraria sua mãe tão cedo. Então ela teria que confortá-lo em seu lugar. Eu acredito que 3 de seus amigos já sabem, não é? Ela perguntou. O filho de Poseidon, a filha de Atena e o sátiro com quem você saiu na busca. Naruto acenou com a cabeça. Eles disseram que não se importavam e que eu ainda era apenas Naruto para eles. Bem, você já tem 3 pessoas que já cuidam de você e não se importam com a raposa de jeito nenhum. Você tem medo de contar a todos porque está transformando isso em algo a temer. Só porque aqueles na aldeia das folhas reagiram mal e temeram você, não significa que os campistas também o farão. Tenha um pouco de fé neles e explique a eles e você ficará surpreso com as reações que receberá. Acho que posso tentar, ele sussurrou. Isso é tudo que podemos pedir. Melhor que venha de você e não de alguém como Tântalo, disse ela cuspindo o nome antes de mudar de assunto completamente. Agora o que você está fazendo aqui tão cedo? Você deveria estar descansando. Você teve um longo dia ontem, disse em sua voz maternal suave de sempre. Isso fez Naruto querer voltar a dormir com quão quente a voz de sua avó era. Estou ajudando Annabeth. Ela disse que queria ficar mais forte e me pediu para treiná-la. Eu disse que sim e hoje é o primeiro dia. Bem, é melhor você ir devagar com ela. Nem todo mundo tem sua resistência e forças loucas, Estia disse um pouco provocadoramente. Mas eu sei que sua tia Atena ficará muito grata a você por ajudá-la. Atena pode não admitir, mas eu a vi observando sua filha através de mensagens de íris e falando com ela em seus sonhos. Annabeth é a filha favorita de sua tia e ela ficará feliz quando eu disser que você está ajudando Annabeth a ficar mais forte. Eu pensei que um pai não tinha permissão para escolher favoritos. Naruto disse, mas recebeu um tapinha no nariz de Estia que o fez franzir o rosto. Verdade, mas às vezes não pode ser evitado. Você é a favorita de sua mãe, se isso ajudar. Naruto bufou um pouco. Eu sou seu único filho.
Bem, então todas as outras razões, assim como você é meu neto favorito, ela disse com Naruto, recebendo um grande sorriso no rosto, embora soubesse que também era seu único neto. Os dois teriam continuado pela porta para que a cabana de Atenas começasse a se abrir. Vendo que era hora de ela ir, este a beijou rapidamente a testa de Naruto antes de sair em uma pequena torrente de chamas. Sussurrando um adeus, Naruto viu Annabeth saindo da cabana 6 e indo até ele. Ela escolheu roupas apropriadas pelo que ele pôde ver. Ela usava uma camisa azul clara com um pequeno capuz nas costas junto com uma calça azul clara e tênis de corrida. Você está pronto para esta manhã? Estaremos treinando a manhã toda hoje, de agora até o meio-dia, e eu prometo que você não vai querer mover o músculo até o fim. Você ainda pode ir embora se quiser, disse ele, mas Annabeth, o olhar de aço, disse a ele o contrário. Não, estou fazendo isso. Não serei deixado para trás. Quando chegar a hora e precisarmos lutar, estarei aí com você e Percy na frente. Ela tem muita determinação, Naruto pensou antes de assentir. Tudo bem então, nesse caso vamos começar com uma corrida. É uma boa maneira de começar o dia. Vamos dar 2 voltas ao redor do acampamento inteiro e depois vamos acabar na arena de treinamento. Ok? Entendi, ela respondeu antes dos dois começarem a correr, com Naruto liderando na frente com Annabeth seguindo de perto atrás dele. Eles acenaram para a ninfa da floresta que estava indo para o pavilhão de jantar para se preparar para o banquete do café da manhã. Eles não pareceram surpresos ao ver Naruto acordar tão cedo, mas ver Annabeth com ele os pegou um pouco de guarda. A primeira volta foi fácil para ambos, mas no meio da segunda, Naruto percebeu que Annabeth começou a desacelerar um pouco. Como o acampamento era grande, ele imaginou que 2 voltas para Annabeth seriam suficientes por enquanto. Além disso, ele pensou que ela perderia força assim que terminasse a primeira volta, mas ela provou que ele estava errado. No final das 2 voltas, Annabeth já tinha suado um pouco e ofegado um pouco, mas no geral ela estava melhor do que ele esperava. Os dois ficaram no centro da arena com o sol da manhã iluminando o local. Ok, primeiro faça alguns alongamentos. Ajuda você a se livrar das torções que você adquiriu ao correr, disse ele ao que Annabeth fez. Naruto fez mais um certo com ela antes de 5 minutos depois eles ficarem em frente a ela. Ok, a primeira coisa que vamos fazer é trabalhar a sua força, velocidade e resistência, ok? Ele disse recebendo um aceno de Annabeth. Naruto então enfiou a mão nos bolsos e tirou um par de pulseiras de pulso e tornozelo. Coloque isso, ele disse recebendo um olhar cauteloso de Annabeth, mas ela obedeceu. Quando ela o fez, Naruto de repente fez um sinal com a mão e as pulseiras de repente ficaram mais pesadas. Não era muito, mas a pegou um pouco de guarda. O que é isso? Ela perguntou. Essas pulseiras que você está usando têm lacres de peso. No momento, eles têm cerca de 5 libras, o que pode não ser muito no início, mas por mais tempo que você use, eventualmente você vai notar o peso extra. Estes selos de peso ajudam muito a sua força e velocidade. Seu corpo vai se acostumar com o peso. Assim, uma vez que você se ajustar, você mal os notará e parecerá que nada está lá. Mas quando você os tirar, você sentirá leve como uma pena, e com isso minha força e velocidade vão aumentar, disse ela percebendo o ponto deles com Naruto acenando com a cabeça. Você vai mantê-los o dia todo e só vai tirá-los quando estiver dormindo, indo para a batalha ou tomando banho. Além disso, esses braceletes ficam colocados. Entendeu? Ele disse com a cabeça dela. Bom, agora acompanhe o que eu faço. Primeiro vamos fazer 100 flexões, 100 agachamentos e 100 abdominais, disse ele fazendo-a empalidecer um pouco, mas ela obedeceu. Naruto começou com a intenção de fazer isso com ela.
As flexões foram feitas primeiro e levaram Annabeth cerca de 10 minutos para fazer com o peso adicionado. Não foi tão ruim no começo, mas depois de um tempo ela começou a notar o peso extra mais e agora entendia completamente o que Naruto queria dizer. Mas ela não reclamou porque sabia que isso a ajudaria e a empurraria além de seus limites. Então eles fizeram os agachamentos e Annabeth poderia dizer honestamente que parecia que suas pernas estavam pegando fogo. Assim que ela ficou no meio do caminho, ela acreditou firmemente que iria ceder e cair no chão, mas Naruto não estava lá nem mesmo perturbado. Isso fez com que seu lado competitivo aparecesse. Ela disse que poderia fazer isso e era exatamente o que ela faria. Eu posso fazer isso, pensou ela. Se Silena pôde fazer isso, então eu também posso. Ela continuou com vigor e determinação renovados e depois de outros 5 minutos e muita respiração pesada, ela terminou os agachamentos. Então eles fizeram os abdominais pelos quais Annabeth estava grata, já que pelo menos ela conseguiu se deitar. Eles foram os mais fáceis dos 3 para ela e fizeram tudo em 10 minutos. No final disso, Annabeth parecia prestes a cair e eles estavam fazendo isso há pouco mais de 1 hora. Ela começou a se perguntar como diabo Silena conseguiu manter isso por tanto tempo. No entanto, ela percebeu como a filha de Afrodite se tornou incrivelmente tonificada. Ok, só para avisar que faremos isso quase todas as manhãs, então se acostume, disse ele, fazendo-a gemer um pouco, mas concordou mesmo assim. Então, o que vamos fazer a seguir? Ela perguntou com Naruto sorrindo. Ele se afastou por alguns minutos, fazendo com que ela parecesse um pouco confusa antes que ele voltasse com um dos alvos que eram usados para a prática de arco e flecha. Ela se perguntou se ele a ensinaria a usar um arco, já que ele era facilmente o melhor com um arco no acampamento. Ele estava quilômetros à frente da cabana de Apolo e ela acreditava que ele era ainda melhor que os caçadores. O tiro com arco estava em seu sangue. Naruto então pressionou sua mão contra um dos selos em seu pulso antes que um puff soasse. Em sua mão agora estava sua velha matilha ninja. Ele abriu revelando conjuntos de kunai neles. Você sabe o que é isso? Ele disse segurando um deles na frente de Annabeth, que o pegou nas mãos. Annabeth olhou para a arma em suas mãos e tomou sua forma. Isso é uma kunai, certo? Naruto assinou com a cabeça. Isso mesmo. Agora, o comprimento de uma kunai é muito semelhante ao das facas. Já que você parecia preferir a luta com faca a usar espadas ou lanças, eu quero que você tenha algum tipo de método de luta de longo alcance. Neste caso, eu quero você para começar a treinar como usar facas de arremesso. Eu vou para a cabana de Hefesto mais tarde e ver se eles podem forjar um conjunto de facas de arremesso para você feitas de bronze celestial. Até então nós podemos nos contentar com kunai, já que são semelhantes. Agora, pelas próximas 2 horas, quero que você pratique atirar essas kunai nos alvos e acertar o alvo. Continuaremos praticando essa habilidade todos os dias até que você possa jogar cada um e acertar o alvo sem nem mesmo tentar. Entenda? Annabeth assentiu. Compreendo. Isso eu posso fazer. Facas são minhas armas especiais. Eu posso fazer isso. Annabeth ficou na frente do alvo a cerca de 10 metros de distância com uma kunai em sua mão enquanto o resto estava empilhado ao lado dela. Naruto estava sentado ao lado em uma pose meditativa com os olhos fechados. No entanto, ela provavelmente sabia que ele ainda estava prestando atenção nela. Em suas mãos estavam algumas kunai e de alguma forma as equilibravam nas pontas de seus dedos. Ela jogou a primeira kunai e ela caiu do lado de fora do círculo principal, fazendo-a franzir a testa. Ela jogou o outro. Ele pousou um pouco mais longe, mas ainda longe do centro do alvo.
Ela cerrou os dentes antes de se tornar um pouco competitiva consigo mesma, junto com seu orgulho, levando uma pequena chance. Eu pensei que era melhor do que isso. Ela pensou. Pelas próximas 2 horas foi o que ela fez. Ela jogou a kunai no alvo. Uma vez que estavam todos lá, ela foi em frente, pegou e antes de fazer tudo de novo. No meio do processo de treinamento, ela parou para olhar para Naruto, que ainda estava na mesma posição de antes, mas havia adicionado mais algumas kunais sobressalentes e agora estava equilibrando 10 nas pontas dos dedos. Naruto, o que exatamente você está fazendo? Ela perguntou enquanto jogava outra kunai. Naruto abriu e olhou para ela. Exercício de controle de chakra. Por que você precisa controlar seu chakra? Achei que você apenas usou para soprar as pessoas com aqueles seus movimentos de vento, disse ela. Naruto lutou contra a vontade de revirar os olhos antes de se lembrar que havia feito uma pergunta muito semelhante há muito tempo. Eu uso para carregar meus jutsu, mas para fazer isso preciso ter o controle adequado do meu chakra. Para colocá-lo no nível certo e ter a quantidade certa para executar o jutsu. Anabito parou por um momento. Então é uma espécie de medidor. Você chega onde quer antes de liberar. Naruto acenou com a cabeça. Isso parece certo. Se eu usar muito pouco, o jutsu não funcionará. Se eu usar muito, provavelmente estarei exausto, acamado ou o quê? Ela perguntou enquanto jogava outra kunai, percebendo que ele estava perdendo o controle. Ou eu poderia morrer. O quê? Ela gritou se virando para ele, mas acidentalmente deixou a kunai em sua mão escorregar e voou em direção a Naruto. No entanto, Naruto conseguiu escapar bem a tempo. Você poderia morrer? Então por que usá-lo? Porque faz parte de ser um shinobi. Eu não seria um grande ninja se não usasse chakra. É por isso que estou fazendo esses exercícios de chakra. Quanto melhor meu controle, menos provável que terei esgotamento de chakra. Anabito franziu a testa, mas deixou passar. Embora se ele o fizesse, ela chutaria sua bunda de 6 maneiras até domingo. Assim que eles terminaram de arremessar a kunai, Anabito parecia pronta para cair, embora Naruto tenha dado a ela um pouco de água e uma maçã para recuperar um pouco de força junto com um intervalo de 10 minutos. Ele olhou para o céu e adivinhou do ângulo do sol, devia ser cerca de 10. O tempo passou mais rápido do que ele. Então, o que vem a seguir? Anabito perguntou de seu lugar no chão. Bem, agora vamos te ensinar um estilo de combate, disse ele fazendo-a se animar. É melhor conhecer algum tipo de estilo que atenda aos seus pontos fortes. Embora eu não tenha certeza de qual estilo, já que não conheço muitos. Definitivamente, você não foi construído para o estilo punho forte. Definitivamente, não é o estilo sapo e você não é realmente um tipo de lutador mais próximo como eu sou. Estilo sapo? Ela perguntou, já que parecia um pouco estranho. Ela tinha ouvido falar de artes marciais como Jiu-Jitsu e Kung Fu, mas definitivamente nenhum estilo sapo. É um estilo que um dos meus ex-professores tentou me ensinar. Eu sei as posturas e alguns dos fundamentos, mas como fui afastado deles muito antes de poder completá-lo, eu meio que me contento. Como disse, estou mais um tipo de lutador. Anabito pensou por um momento. Você disse no verão passado que tinha uma coisa chamada convocação, certo? Ela perguntou recebendo um aceno de Naruto. E você disse que eles eram sapos. Sapos gigantes que falam. Por que você não chama um e talvez possamos perguntar a eles se podem ajudar? Ela perguntou o que surpreendeu Naruto. Isso o surpreendeu porque, simplesmente, ele não havia tentado seu jutsu de invocação enquanto estava neste mundo, mas, novamente, ele não tinha ideia se poderia funcionar.
E eu acho que vale a pena tentar, embora eu nem mesmo tenha usado a invocação enquanto estive neste mundo, então lamento se não funcionar. Ela assinou com a cabeça antes que ele assinou para ela dar um passo para trás. Ele percebeu que também poderia tentar. Ele mordeu o polegar antes de começar a pulsar chakra por seu corpo. Ele fez os sinais manuais necessários. Enquanto fazia isso, um grande grupo de semideuses que incluía Percy, Tyson, Clarice e Silena, junto com o Senhor D, aparecendo nas arquibancadas. Tudo que ouviram quando apareceram na arena foram as vozes de Naruto gritando convocando Jutsu. A princípio nada parecia funcionar antes de alguns segundos depois, símbolos pretos familiares começaram a aparecer no chão e uma nuvem de fumaça apareceu na frente deles. Pegou todos que pareciam completamente em guarda e alguns até sacaram suas armas. A nuvem de fumaça estava longe do tamanho de Gamabunta, mas ainda era muito grande. Definitivamente do tamanho de um sapo, do tamanho de uma pessoa. Quando a nuvem de fumaça diminuiu, agora parado na frente deles estava um sapo de que Naruto se lembrava. Embora ele fosse muito maior do que costumava ser. O sapo era laranja com manchas pretas ao redor dos olhos e usava uma camisa cinza abotoada e tinha pelo menos o tamanho de um 4x4. O sapo olhou em volta. Onde diabos eu estou? Gaimakishi. Naruto perguntou fazendo com que o sapo olhasse em sua direção e arregalasse os olhos. Naruto? Disse ele antes de pular e pousar bem na frente de Naruto junto com Annabeth que estava um pouco atrás dele, mas estava apenas olhando para Gamakishi com espanto. Os outros que acabaram de entrar na arena não foram melhores e ficaram boquiabertos com o sapo gigante que fala. Incrível, e fala inglês perfeito, isso é tão legal, Annabeth disse e gritou em sua cabeça. Onde diabos você esteve, cara? Naruto riu um pouco antes de coçar a nuca. Então Naruto começou a contar a Gamakishi o que aconteceu no último ano e meio. Mencionou sua busca pelo Mestre Bolt, as pessoas com quem ele lutou e derrotou sua mãe e avó, o acampamento e seus amigos. Lentamente, aqueles na arena se aproximaram deles enquanto o Senhor D continuava sentado na arena e observava o que estava acontecendo. Embora algumas das garotas estivessem um pouco enojadas, as outras apenas se maravilharam e guardaram as armas. Percy, Silena e Clarice estavam ao lado de Annabeth. Gaimakishi assobiou. Maldito irmão, você tem uma grande aventura desde que nos vimos pela última vez. Embora eu esteja surpreso que os deuses que você mencionou sejam reais. Meu pai me contou sobre eles e disse que conheceu um deus e uma deusa uma vez, mas eu pensei que ele estava apenas fazendo. Acho que ele realmente estava dizendo a verdade. Aqui, deixe-me apresentá-lo a todos, Naruto disse apontando para seus amigos virem à frente. Gaimakishi, gostaria que conhecesse meu amigo Percy Jackson, filho de Poseidon. Percy murmurou um olá e assinou. Esta é Clarice LaRue, filha de Ares. Clarice apenas assinou de volta. Esta é Silena Beauregard, filha de Afrodite. Silena deu um aceno tímido. E esta é Annabeth Chase, filha de Atena e a razão pela qual eu convoquei você. Annabeth disse um olá e fez uma pequena reverência para ele. Oh, eu gosto dela, disse ele antes de dar uma boa olhada nela. Eu não sabia que você tinha uma irmã, ele disse fazendo Naruto gemer enquanto Annabeth apenas ria. Então, o que você precisa? Naruto então explicou a ele seu treinamento para Annabeth e disse que ela não tinha um estilo específico ainda, mas queria corrigir isso. Gaimakishi assentiu enquanto ouvia o dilema. Então, você conhece algum estilo que poderia funcionar para ela? Ele perguntou enquanto Gaimakishi coçava o queixo. Ele olhou para Annabeth e entendeu de onde Naruto estava vindo. Seu tipo de corpo elegante definitivamente não era feito para poder e força bruta, mas velocidade e flexibilidade podiam definitivamente funcionar para ela.
Tive uma ideia, disse Gamakishi. Chame-me de volta em 10 minutos. Acho que posso ter algo que possa nos ajudar, disse ele recebendo um aceno de Naruto antes de Gamakishi sumir. Quando ele fez isso, muitos dos semideuses vieram e perguntaram o que diabos havia acontecido e o que havia com o sapo gigante. Naruto explicou isso a eles fazendo suspirar de alívio quando disse que Gamakishi não era uma ameaça para eles. Assim que terminou, o pequeno grupo começou a perguntar a Annabeth como estava indo seu treinamento com Naruto. Silena simpatizou com Annabeth desde que ela sabia que Naruto poderia ser um pouco condutor de escravos quando ele queria, mas ela sabia que os resultados no final valeriam a pena. Ela era prova disso. Ela sabia que se ela pudesse fazer isso, então Annabeth definitivamente poderia. Percy, Clarice e Silena então saíram para fazer seu próprio treinamento com Percy indo treinar sua esgrima com Tyson e alguns dos filhos de Hermes enquanto Clarice e Silena foram praticar um com o outro. Ino e Katia aparentemente estavam cuidando dos campos, tentando manter os campos de morango vivos, já que os campos de morango eram o que estava trazendo dinheiro para o acampamento. Após os 10 minutos, Naruto executou a invocação novamente e convocou Gamakishi de volta. Quando o fez, Gamakishi estava onde estava antes, mas desta vez em seus braços estava um pergaminho gigante. Era facilmente do tamanho de Annabeth. Esse é um grande pergaminho, Annabeth pensou enquanto admirava o gigante pergaminho de outro mundo. O que há com o pergaminho gigante? Ele perguntou olhando para sua aparência. Parecia um pouco semelhante ao que Jiraiya carregava nas costas, mas em vez de uma parte superior e inferior vermelha era de uma cor verde floresta escura. Esses são os despojos que os sapos coletaram ao longo dos anos. Acho que parte do negócio dos despojos gregos passou para os sapos. Às vezes, coletamos coisas que foram derrubadas por nossos inimigos ou encontradas e consideradas dignas de se manter. Eles são todos mantidos neste pergaminho de armazenamento gigante. E os sapos estão bem com isso. Pops e os mais velhos ficaram bem com isso, já que você é um invocador e filho de seu pai. Seu pai era muito respeitado no Monte Myoboko, então eles estão mais do que felizes em ajudar seu filho. Bem, então, Naruto disse pegando o pergaminho de armazenamento de seu Gamakishi. Podemos muito bem começar. Ele olhou para o Sr. D e fez sinal para que ele os colocasse na mesa. O Sr. D simplesmente acenou com as mãos e uma grande mesa de madeira foi criada a partir da terra. Colocando sobre a mesa, Naruto o abriu fazendo com que o grande pedaço de pergaminho disparasse sobre a mesa. Naruto e Gamakishi examinaram enquanto Annabeth tinha uma estrela em seus olhos, seu esgotamento anterior aparentemente desaparecendo. Naruto olhou para os selos e leu o que eles continham. Havia algumas espadas, machados, livros sobre manipulação de elementos, livros de história, havia até alguns pergaminhos de alguns dos clãs de Konoha. Eventualmente, conforme eles examinavam o pergaminho, eles chegaram à seção que parecia conter pergaminhos de taijutsu. Vamos ver o que temos aqui, Naruto murmurou enquanto ele e Gamakishi se inclinavam. Annabeth também, mas ela não conseguia entender o que a escrita dizia, já que ela adivinhou que eles foram escritos em japonês se os símbolos kanji fossem alguma pista. Vamos tentar este, Naruto disse pressionando sua mão contra um dos símbolos antes que uma pequena nuvem de fumaça apareça e um pequeno pergaminho agora esteja sobre a mesa. Pegando Naruto começou a examiná-lo. Annabeth viu a cabeça do pergaminho e viu que tinha a forma de um tigre. Estilo tigre, Naruto murmurou enquanto Gamakishi olhava por cima do ombro. Eles examinaram Annabeth e depois voltaram ao pergaminho várias vezes antes de franzir a testa e balançar a cabeça. Isso não vai funcionar, os dois disseram em uníssono antes de lacrá-lo novamente e continuar procurando. Eles encontraram um segundo estilo potencial e trouxeram o pergaminho.
Desta vez, a parte superior tinha a forma de um punho. Naruto olhou e descobriu que era uma versão inicial do estilo de punho forte que Gai e Lee usavam. Quando ele perguntou a Gamakishi, o sapo apenas respondeu que deve ter sido jogado fora por acidente, mas os sapos de alguma forma descobriram e perceberam seu valor. Naruto acenou com a cabeça, mas rapidamente percebeu que este também não era o tipo para Annabeth. Mais 5 minutos se passaram e Naruto estava começando a perder as esperanças até chegar à última parte da sessão de Taijutsu. Apontando para a foca, Gamakishi olhou para ela antes de estremecer um pouco. Naruto entendeu facilmente o porquê, considerando de onde o estilo se originou. Destacando, Naruto segurou em suas mãos um pergaminho com a parte superior e inferior de uma cor verde escura e tinha o formato da cabeça de uma cobra. O estilo cobra, ele pensou enquanto ele e Gamakishi começavam a examinar as posições e movimentos apresentados neles. Ele facilmente entendeu por que Gamakishi estremeceu, considerando que os sapos e as invocações de cobras eram inimigos mortais. Isso foi provado quando Naruto assistiu Gamabunta e Manda, a cobra-chefe, travarem uma batalha antagônica há algum tempo. Ambos examinaram o pergaminho antes de olhar para Annabeth e dizer a ela para girar lentamente. Ela ergueu a sobrancelha para isso, mas o fez. Naruto e Gamakishi bateram no queixo antes de sorrir. Acho que encontramos o seu estilo, disse ele fazendo Annabeth sorrir brilhantemente. Fica bem em você, pois depende da flexibilidade e dos golpes rápidos. Algo que você definitivamente tem. Na verdade, também poderíamos ter Selena treinando no estilo, já que seus tipos de corpo são muito semelhantes. Além disso, vocês dois podem treinar juntos e ficar mais fortes um com o outro. Isso seria tão bom. Ela pulou animada com o conceito de ser capaz de cortar e virar pessoas. Aqui, comece a examiná-lo. Vamos nos concentrar nas posições primeiro, ele disse dando a ela o pergaminho antes de Annabeth começar a examiná-lo com grande interesse. Podemos muito bem encerrar isso agora, já que temos o que precisávamos, disse ele enquanto pegava o topo do pergaminho. Ele estava prestes a fechá-lo quando percebeu que na página seguinte havia um selo de armazenamento em particular que chamou sua atenção. Ele olhou atentamente e leu que dizia chifre de batalha. E Gamakishi, o que é isso? Ele disse apontando para ele fazendo Gamakishi olhar para ele. Ah, isso. Para ser honesto, não tenho certeza. Pelo que me foi dito, Lord Fukasaku encontrou isso há pouco mais de 500 anos. Disse que só encontrou de uma maneira enquanto viajava pelo deserto de Suna e o encontrou enterrado sob a areia. Ele não sabia o que fazer com ela, mas disse que sentiu uma aura estranha em torno dela. Então, ele aguardou e selou. Posso dar uma olhada? Ele perguntou e Gamakishi apenas deu de ombros. Então Naruto pressionou sua mão contra o selo e abriu o item. Quando a pequena nuvem de fumaça se foi, sobre a mesa havia uma pequena trompa de batalha. Era totalmente branco e parecia feito de algum tipo de marfim. Tinha uma placa de metal em torno da frente do chifre com desenhos intrigantes. Mas o que o surpreendeu foi que havia símbolos gregos na frente, todos dizendo a mesma coisa. O selvagem na parte de trás da trompa de batalha, onde a pessoa colocava a boca, havia cabeças de carneiro de metal que também eram decoradas com prata. No geral, Naruto tinha que admitir que estava lindo. No entanto, ele ouviu um suspiro alto e agudo vindo de trás dele e Naruto viu Annabeth olhando para o chifre com os olhos arregalados e as mãos contra a boca. E esse chifre? Onde você conseguiu isso? Ela disse olhando para Gamakishi em descrença, que então disse a ela a mesma coisa que disse a Naruto. Acho que esse chifre é importante. Naruto perguntou, já que ele tinha que admitir que não parecia algo que veio do mundo shinobi. Naruto, este chifre foi criado e empunhado por Pan.
Agora foi a vez de Naruto ter seus olhos quase saltados do crânio. Ele olhou de volta para o chifre e agora entendeu por que o símbolo grego do selvagem estava lá. Seu olhar permaneceu no chifre e não conseguia acreditar que estava segurando algo assim. Com toda a franqueza, ele achou que era tão legal quanto segurar o Master Bolt ou o Elmo das Trevas. Isso pertencia ao Deus perdido da natureza. Puta merda, ele pensou antes de olhar para Gamakishi e Annabeth. Pan. Mas se este de Pan, então o que diabos ele estava fazendo em Suna? Seu palpite é tão bom quanto o mel. Mas temos que mostrar ao Sr. D que ele vai querer ver isso, disse ela. Eles olharam de volta para as arquibancadas, mas descobriram que o Sr. D havia sumido. Ele provavelmente está na casa grande. Vamos, ela disse, mas assim que ela estava prestes a correr, Annabeth se sentiu estendida. Os dias de treinamento finalmente começaram. Peguei você, Naruto disse colocando-a nas costas. Ele se virou e acenou com a cabeça para Gamakishi, que rapidamente fechou o selo de armazenamento. Ele deu um adeus a Naruto antes de retornar ao Monte Myoboku. Naruto com Annabeth em suas costas e o chifre em sua mão direita correu o mais rápido que pôde pelo acampamento, fazendo a maioria ver apenas um borrão passando por eles. Demorou apenas cerca de meio minuto antes que eles aparecessem na frente da casa grande. Assim como eles pensaram que estava o Sr. D sentado em sua cadeira de costume com uma coca Daichi na mão na varanda da casa grande. Ambos estavam gratos por Tantaro não estar lá e ambos esperavam que o Stou tivesse pregado bem. O que você quer? Eu estava prestes a desfrutar de um belo veio Pinochle com alguns amigos. Dioniso disse enquanto tomava um gole de sua Pepsi Daichi. No entanto, ele quase cuspiu completamente quando Naruto lhe mostrou o chifre de batalha. Ele imediatamente se levantou e pegou o chifre da mão de Naruto e começou a examiná-lo. Por cerca de um minuto, tudo ficou em silêncio antes de ambos ouvirem murmurar: é real. É a coisa real. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou com um olhar completamente sério em seu rosto que Annabeth não se lembrava de ter visto em seu rosto. Então Naruto disse a ele também o que Gamakishi disse a ele, o que fez o Sr. D bater em seu queixo enquanto ele andava ao redor. E o sapo tinha certeza de que não havia ninguém por perto quando o chifre foi encontrado. Ele perguntou enquanto Naruto assentia. Ele disse que o chifre foi encontrado 500 anos atrás e eles imaginaram que estava lá há muito mais tempo, talvez 1 ou 2 mil anos, eles imaginaram devido ao quão enterrado na areia estava. Se Pan realmente estava lá, então deve ter sido algum tempo antes de ele desaparecer. O Sr. D franziu a testa e passou a mão pelo cabelo antes de assentir. Fazia sentido, embora os dois semideuses pudessem ver que ele parecia um pouco desapontado. Sem dúvida, essa foi a coisa mais próxima relacionada a Pan que ele viu em muito tempo. Por enquanto, mantenham isso para vocês, entendam. Não precisamos que todo o acampamento descubra sobre isso ainda. Irei e informarei os anciãos sátiros sobre o chifre, mas você mantém aquele chifre de batalha com você. Já que você o encontrou, você carrega com você. No entanto, não se surpreenda se você receber sátiros e ninfas da floresta nos próximos dias. Esta é a primeira coisa relacionada a Pan que foi encontrada em mais de 2 milênios, então não se surpreenda se eles parecerem animados quando eles verem. Eu também estarei informando os deuses, então também não se surpreenda se Hermes fizer uma visita a você em algum momento durante o verão. Pan era seu filho amado afinal. Naruto assinou com a cabeça e pegou o chifre de batalha de Pan de volta em suas mãos antes de decidir selá-lo em um de seus selos de armazenamento em sua mão. O Sr. D então desapareceu por meio de uma estranha falha que cheirava um pouco a uvas.
Uma vez que o trabalho aqui foi feito, Naruto se virou para Annabeth para que eles pudessem continuar seu treinamento, mas não pôde evitar sorrir quando descobriu que ela havia adormecido na cadeira em que estava. Acho que podemos encerrar o dia por agora, ele sussurrou antes de pegá-la no colo e começar a caminhar para a cabana de Atenas. Ele entrou, fez uma pequena oração a Atena antes de colocar Annabeth em sua cama. Apenas seu irmão Malcolm estava na cabana e ele apenas olhou para os dois antes de assentir em compreensão. Colocando-a na cama, ele percebeu que ela estava segurando o pergaminho que ele lhe dera. Ela o segurou com força, o que lhe disse que não iria largar aquele pergaminho tão cedo. Bom trabalho hoje, Betty. Ele disse enquanto gentilmente a beijava na testa antes de sair, sem perceber o sorriso que se formou em seu rosto quando ela saiu. Uma vez do lado de fora, ele voltou para a arena para continuar seu próprio treinamento. No entanto, ele percebeu uma coruja na árvore ao lado dele que estava olhando para ele. Deu-lhe um pio e um aceno de cabeça. Fico feliz em ajudá-la, tia Atena, ele sussurrou enquanto a coruja voava. Não antes de ouvir um grito alto vindo da casa grande e encontrar Tântalo saindo coberto de tinta azul com purpurina grudada nele. Quase me esqueci da brincadeira de Tântalo durante a noite, pensou consigo mesmo antes de assobiar uma melodia alegre. X